Boa tarde a todos que estão entrando na nossa live. Daqui a pouquinho o Cláudio Emolin fará a apresentação. Vamos aguardar um pouquinho para que a gente tenha o maior volume de audiência possível, aí, o pessoal que se preparou durante a semana para estar conosco. Aliás, impressionante, já temos 40 pessoas, Cláudio. É, isso é sinal, ô Nelson, que E primeiro subindo, hein? que os nossos convidados, né, têm aí Olha o relevância. prestígio desses nossos convidados, hein? Exatamente. Rapaz, a gente precisa ver se a Moira não quer se lançar algum cargo aí político, vereadora, deputada, senadora, impressionante, olha só isso. Já quase 50 pessoas aí conosco, muito bom. Hoje vai ser uma tarde muito produtiva, vamos explorar bastante a nossa convidada nesse tema aí, que é tão complexo, né, Cláudio, que vem para mudar a forma com que a gente trabalha aí nos últimos anos. Vamos aprender bastante aí com a Moira. Exatamente, Nelson. E aproveitando aí, né, as pessoas que entraram no horário, acho que a gente tem que começar aí. Opa, estávamos apenas esperando o nosso querido colega Ricardo Paixão. Vocês não deveriam me esperar, né? E agora Impossível. Só sei que eu vou ter que pagar muito vinho aí para vocês agora, hein? Impossível. Nós não fazemos nada sem paixão. Nada. Tá bom. Tudo com paixão. Tudo bem, gente? Fala, Moira. Tudo bem, minha amiga? Bom. Tudo bem, Ricardo? Então, aproveitando aí que a gente já está com bastante gente que já entrou, né? Outros vão entrando ao longo da nossa live. Agradecer aí a presença de todos que nos acompanham nas nossas lives aqui da VIPIM, da Vice-Presidência de Intermediação Imobiliária e da Rede Secov. Então, a gente, como todos sabem, a gente mudou o modelo agora, nessa segunda temporada. A gente, ao invés de abrir a nossa live fazendo a apresentação do termômetro do mercado, dado que a gente já reabriu as operações e, graças a Deus, tem avançado bastante na vacinação, a gente tem começado a nossa live sempre com um pitch de uma startup que tem trazido oportunidades de negócio, né, e tem feito aí parceria não só com a rede, mas com imobiliárias e corretores que fazem parte da nossa rede. Então, hoje, eu começo aqui agradecendo a presença do Emiliano, né, que é o CEO da Matched, uma startup que vai se apresentar aqui no início da nossa live, que eu já tive o prazer de conhecer, né, e não só o Emiliano, né, um empreendedor que trouxe essa ideia, né, que tem feito aí essa solução para o mercado imobiliário, né, feito essa solução funcionar. Agradecer também a presença da nossa querida Moira, né? Eu não vou falar doutora Moira, senão eu tomo um esporro de novo. Então, agradecer a presença da Moira, que é, além de advogada, né, e diretora, sócia da Alelo, é diretora executiva do nosso querido Secov, na área de administração imobiliária e de condomínios. Tem aí feito um trabalho brilhante nesse assunto, além do assunto da LGPD, que ela liderou também dentro do Secov, e aí, por isso, ela veio hoje compartilhar dessas informações, que acho que são informações fundamentais para o nosso dia a dia. Acho que todos nós sabemos que a LGPD já está em vigor e sabemos o quanto isso é importante para o dia a dia das operações das imobiliárias. Sem mais delongas, agradecer aí meus colegas de sempre, né, de Labuta, que me aturam, Nelson Parisi, Ricardo Paixão, a palavra é de vocês. Boa live para todos nós. Obrigado a todos. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Ricardo. Obrigado, doutora Moira, por estar conosco. Foi só para te sacanear, doutora, como ele falou. Como você brigou com ele, agora te dou a chance de brigar comigo também. Obrigado, Emiliano. E obrigado a todos presentes. Eu não vou me alongar mais, vamos já passar a bola para o Emiliano fazer a apresentação, porque o tema hoje requer aí bastante tempo. A Moira está avisada que nós vamos até no mínimo às 20h30, né? Está tudo confirmado com ela, não é isso, Moira? Não, brincadeirinha, brincadeirinha. Vamos lá, Emiliano, a bola é tua. Está com o microfone desligado, Emiliano.
Bem lembrado, Parisi. Muito obrigado. Moira, Cláudio, Parisi, Paixão, Secov, muito obrigado pelo convite. Corretores imobiliárias, muito obrigado pela presença. Eu sou o Emiliano Machado, CEO da Matched. A Matched é a primeira plataforma de imóveis comerciais focada na expansão do varejo. O nosso intuito é ajudar imobiliárias e corretores na locação de espaços comerciais. Pessoal, então, vou fazer uma breve apresentação, são 5 minutos, eu vou tentar fazer o mais rápido e didático possível. Tá? Na Matched, nós temos o desafio de ajudar corretores e imobiliárias a performarem melhor e a ter uma nova linha de receita, potenciados por uma plataforma que trabalha com inteligência artificial, com algoritmos inteligentes, com Big Data e com Location Analytics, para poder facilitar aí a negociação desses espaços, esses imóveis comerciais que vocês, corretores e imobiliárias, detêm e conseguem negociar. Qual que é a vantagem que a gente coloca para corretores e imobiliárias com a Matched, pessoal? Principalmente a questão de que o custo com anúncios é muito alto hoje no mercado. E a gente, com a Matched, a gente traz a possibilidade de que vocês tenham um custo zero com anúncios. Para quê? Para que vocês possam criar mais uma linha de receita para o negócio. Realmente, a gente tem uma fila de clientes, porque somos especialistas em vender para o varejo, em expansão. A gente disponibiliza essa fila de clientes para vocês, corretores imobiliários, para que vocês peguem esse dinheiro que está em cima da mesa. Eu costumo dizer aqui que o match ideal é de vocês, corretores e imobiliárias, que têm esses imóveis comerciais, com a fila de varejistas que a gente tem dentro da Matched. Quando eu falo uma fila de varejistas, eu realmente falo de muitos varejistas que já são nossos clientes. Varejistas que estão no mercado online, que estão no mercado offline, como Mobile, como Sancasec, como Casa do Construtor, Havana, Casa do Pão de Queijo. Esses são só alguns dos clientes que a gente já tem demanda aberta em diversas regiões do país. O match perfeito, pessoal, é esse. É uma fila de clientes do varejo que tem muita necessidade de expandir no Brasil inteiro, com vocês, corretores e imobiliárias que detêm de lojas, que detêm de galpões e mercado imóveis comerciais para negociar. Com isso, dessa forma, o que a gente tem para pôr como proposta para vocês é que vocês criem mais uma linha de receita dentro do seu negócio. E por que escolher a Matched, né? A Matched é a única plataforma focada em lojas e galpões. A gente defende a causa de que tem que ser reduzido esse valor pago em anúncios, que realmente a gente acredita que é absurdo com relação ao que tem no mercado hoje, e um diferencial que a gente coloca à disposição de vocês é o potencial da inteligência artificial e de algoritmos inteligentes para fazer o match entre esses imóveis que vocês têm em pauta e as demandas dos nossos clientes. Essa plataforma que é Matched, ela agiliza a expansão, ela permite que vocês criem uma nova linha de receita no mercado. Por quê, pessoal? Porque vocês não vão passar ou não vão precisar passar mais por aquela grande dificuldade que é vender para varejistas. A gente faz isso, nós fazemos isso com muita qualidade e com muito volume. Realmente a gente tem muita demanda em aberto, a gente tem um Procura-se que tem muito oportunidade para vocês. Vender para varejistas em expansão é uma das nossas principais capacidades. Assim como analisar regiões e ecossistemas para entender quais são os melhores imóveis para cada cliente, pessoal. Aqui do lado, no chat, a gente já colocou um link que mostra como o cadastro exclusivo na Matched pode ser feito. Esse link tem um vídeo do YouTube. Vocês somente vão precisar cadastrar a sua imobiliária ou você, corretor, lá. Para quê? Para que a gente tenha uma lista de cada região onde vocês atuam. Quando a gente tem a oportunidade em aberto nessa região, que a gente já deve ter, a gente vai entrar em contato com vocês para que vocês se cadastrem e cadastrem os imóveis. O cadastro já vai ser feito, mas uma vez que a gente entra em contato com vocês, a gente vai estar em contato com vocês e dizer, olha, realmente a gente tem essa demanda aqui que tem que ser atendida e o nosso cliente tem urgência para atender. Normalmente, as jornadas de negociação, quando a gente coloca a demanda na plataforma,
são muito curtas, porque não tem que vender nada, pessoal. Vocês realmente vão ter que colocar o imóvel à disposição lá. O cliente nosso já sabe quanto ele quer pagar, a proposta é enviada e clim, clim, dinheiro entra no caixa. A gente cria uma nova forma de receita para vocês, pessoal. A gente quer que vocês rotacionem o mais rápido possível a pauta que vocês tenham de imóveis comerciais. Nós temos uma fila enorme de clientes, vocês têm lojas. Vamos dar match e fazer o negócio acontecer para trazer mais dinheiro para dentro de casa, pessoal. Vamos vender juntos. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Vamos crescer. Temos um Brasil inteiro para dominar em conjunto e muitos clientes varejistas esperando pelas lojas, galpões e imóveis comerciais que vocês têm na pauta de vocês. Muito obrigado. Espero não ter me estendido muito, pessoal. Pontualíssimo, Emiliano. Muito boa mensagem, pontualíssimo. Eu, enquanto você já postava aqui, eu já andei entrando no site, olhando, e depois quero ver com mais calma tudo isso, entender tudo isso e faturar com os varejistas aí, que hoje agora são a bola da vez, né? A turma está cheia de investimento aí. Vocês, mas antes disso, eu preciso descobrir com a doutora Moira como eu continuo fazendo e-mail marketing para oferecer esses produtos varejistas. Eu já estou aqui ansioso, já são 15 minutos que passaram. Moira, por favor, a bola é sua, vamos adiante. Legal, Nelson. Antes de mais nada, eu queria agradecer. É um imenso prazer de estar aqui com o pessoal da rede hoje, com o Ricardo, Nelson, Cláudio Molim. Agradeço muito pelo convite. É um enorme prazer tratar desse assunto que eu adoro tanto, né? LGPD é um assunto que me move todos os dias. Assim, todos os dias eu estou em contato com ele, estou aprendendo sobre ele. Acho que o Brasil inteiro está aprendendo sobre ele, porque nós estamos num momento de transformação cultural, né? A gente está agora lidando com uma nova cultura de proteção de dados, e isso requer dedicação, isso requer revisitar todos os nossos processos, pensar em cada uma das coisas que a gente faz, e então por isso que esse contato diário, por isso que esse foco, e aqui eu quero compartilhar um pouquinho com todos o que eu aprendi até aqui, e trocar, e dizer que nesses momentos são momentos também de grandes aprendizados, de troca, e que eu fico muito à vontade para que vocês me interrompam, coloquem perguntas aqui para a gente trazer uma discussão bem rica ao final, né? A gente tem um timing aí para discussão ao final, para que a gente possa construir juntos, mais do que nunca, este conhecimento. E eu não posso deixar de falar aqui, Ricardo, falar especificamente do Secov Talks, porque eu fiquei encantada com a programação, de verdade, assim, mandei para todo o meu pessoal, falei, gente, nós vamos trazer a diretoria inteira, porque ela está encantadora, parabéns, eu sei que você estava na liderança desse movimento, e tem temas ali que eu acho que ninguém pode deixar de olhar e de repensar no momento que a gente fala dessa nova cultura, de governança, impacto positivo, ESG, os temas do Talk estão muito ligados com isso tudo, no repensar da cidade. Então, olha, você está de parabéns, tá incrível, viu? Parabéns mesmo. Legal, Moira, obrigado, muito bem lembrado, e agora você até me acendeu uma faíscazinha, no final, não agora. Eu vou fazer um jabazinho e a gente vai soltar uma promoção do Secov Talks no fim. Para quem acompanhar a live até o fim, a gente vai soltar uma promoção do Secov Talks para vocês. Vai lá. Ó, gente, obrigado, e não estava combinado, hein? Não estava. Pior é que não estava. Melhor é que não estava. Mas vamos lá. Obrigado. Então, imagina, maior prazer. E aí não dá para a gente não começar a falar de Lei Geral de Proteção de Dados sem tocar em alguns pontos basilares, muito embora muita gente já pode ter ouvido falar sobre isso, mas a gente precisa traçar um pano de fundo para a gente poder evoluir, responder a pergunta que o Nelson já colocou aqui logo de início, como é que eu faço com o e-mail marketing? Prometo que a gente chega lá no final da nossa conversa, mas a gente tem que partir de um ponto um pouco mais básico da legislação, e eu queria colocar isso. Então, primeiro de tudo, o que são dados pessoais, né? Porque as pessoas confundem muito dados sensíveis com dados pessoais. Dados pessoais é tudo aquilo que possa determinar uma pessoa, né? Que me diga quem é aquela pessoa ou que torne essa pessoa determinável.
E dentro disso, não é só o cadastro, o RG, o CPF, não é só o nome, não é só isso, mas também códigos que a gente usa internamente dentro das imobiliárias, números de referência, dados bancários, logs de acesso, de navegação em geral, né? Questões de localização, até o Emiliano contou aqui da ferramenta dele, em termos de geolocation, isso também pode me determinar quem é a pessoa. Então, isso tudo pode ser considerado em determinadas situações como dado pessoal, e a gente tem que lidar, porque eu posso saber quem é aquela pessoa com quem eu estou travando aquele negócio, aquela interação no mundo digital. Mas não é só o mundo digital que preocupa a Lei Geral de Proteção de Dados, o físico também, a lei geral também é aplicada ao mundo físico. Então, as gavetas sem chave, os documentos em cima das mesas, tudo aquilo que lida com dados, a gente tem que tomar cuidado e começar a repensar estes modelos, e não só no digital, mas também naquilo que é físico, naquelas práticas que a gente tinha dentro das imobiliárias. Aqui eu vou ficar bem focada só no tema imobiliária por conta do perfil do público da rede. Vou deixar condomínio um pouco de lado, que é minha praia, enfim, gestão, mas vou ficar mais focada nessa história da intermediação mesmo, tanto de compra e venda quanto de locação, para a gente olhar com um pouco mais de foco esse segmento. E dados sensíveis, né? Dados sensíveis, para a gente fazer um resumão assim, grosso modo, é aquilo que possa levar, eu possa utilizar de uma maneira discriminatória, e por isso que a lei estabelece, ou que seja muito relevante, e que eu não possa substituir de outra maneira. Por exemplo, na discriminação, filiação partidária, religião, opção sexual, então isso são dados sensíveis. E também na parte daquilo que eu não posso trocar facilmente, que precisa de uma proteção especial, a história da biometria. E a biometria interessa muito, porque a biometria, que é tanto a facial quanto a digital, a gente costuma utilizar não só para o acesso às empresas, às vezes para os prédios onde essas empresas estão e tudo mais, mas também, hoje em dia, no mundo de contratação eletrônica, algumas ferramentas já se utilizam de biometria para a gente pensar nas questões, no problema da autenticidade, né, em saber exatamente com quem eu estou celebrando aquele contrato. Então, quando eu lido com biometria ou com coisas que podem levar à discriminação do tipo sexo, religião, essas questões, eu estou lidando com dados sensíveis, dados de saúde, né, também são, e quando eu estou lidando com aqueles outros todos tipos de dados, que são aqueles cadastrais e tal, eu estou falando só de dados pessoais. Então, tenho dados pessoais, dados sensíveis, e isso tudo tem que ser protegido tanto no meio digital quanto no meio físico. Esse é um ponto, uma questão básica. Depois disso, eu tenho o titular do dado, né? Então, aquela pessoa que é essa que seria reconhecida, a quem o dado pertence, de quem é. O titular do dado, o dado da pessoa, ele é como se fosse uma extensão da personalidade dela. Está tão ligado, está tão inerente a ela, como que é uma extensão dos direitos da personalidade. E com isso, ele tem uma proteção especial, e nós temos dois grandes grupos de direitos que a lei estabelece para este titular de dados. O grupo de informação, onde o titular de dados ele precisa ter acesso a uma informação clara e precisa de como a gente está utilizando aqueles dados deles. Então, qual é a finalidade específica para que eu uso aquele dado? Antigamente nós tínhamos o hábito de coletar todo tipo de dado e guardar aquele dado para sempre, não sabia nem para que iria ser utilizado. Agora não mais. A gente precisa pensar nos dados que a gente não só coleta, mas todos os dados que a gente trata, por exemplo, armazena, enfim, tudo aquilo que a gente utiliza, para que eu uso e se tudo aquilo é necessário, porque tem que atender uma necessidade específica. A forma, a duração do tempo que eu permaneço com esse dado, a identificação do controlador é um direito do titular, quem é que cuida deste dado, eu preciso saber, precisa estar exposto no site quem é esse controlador, o CNPJ dele, se ele compartilha esse dado com terceiro. Para nós, por exemplo, é muito comum
teve exemplos aqui, eu contratar uma ferramenta como que foi a Exposta, eu utilizar os portais, e aí eu compartilho os dados do titular com estes meios para fazer a publicização daquela compra e venda, daquele negócio jurídico que ele me pede para fazer, para que eu promova para ele, né? Então, esse compartilhamento, ele não é vedado, mas ele precisa estar muito estabelecido de uma maneira muito clara, porque é direito do titular ter esse acesso à informação. A questão da responsabilidade, de quem é o responsável por tudo isso, e como é que esse titular tem a condição de exercer os direitos dele. É importantíssimo ter agora nos canais das empresas, das administradoras, e até no contato do corretor, porque o corretor também tem a obrigação de tomar todos esses cuidados, porque ele utiliza estes dados com uma finalidade comercial também. Então ele tem que tomar esse cuidado. É importante ter um canal para que essa pessoa diga, olha, eu não quero mais que você trate, tira o meu nome do cadastro, enfim, para que ele possa exercitar estes direitos. Isso tudo está dentro dos direitos, do conjunto de direitos de informação. E aí eu tenho um conjunto de direitos do titular que é de controle, porque como eu disse, como os dados eles são uma extensão da personalidade do titular, ele tem que ter o direito de controlar o que eu faço com esses dados. Então, primeiro, ele precisa saber, ele tem o direito de confirmar se eu tenho dados deles e se eu trato estes dados, de corrigir que dados são esses, e eu corrigir algum dado que está equivocado, de quando esses dados forem fundamentados no consentimento, eu posso pedir bloqueio, eliminação desses dados, a não ser que eu tenha uma base legal, um motivo para guardar, mas o titular ele poderia pedir estas coisas. O titular pode pedir a portabilidade, no sentido de pedir que transfira-se para um outro controlador, por alguma outra razão, estes dados, e que se elimine, a não ser que eu tenha uma base para manter isso, e que eu forneça as informações de compartilhamento, como é que esse compartilhamento é feito, enfim, isso tudo tem que ser tratado. E quando eu tenho a hipótese legal do consentimento, que foi uma coisa que eu toquei aqui, tem muita gente que tem a crença de que para que a gente utilize dados e trate os dados, e tratamento de dados não é só a coleta, mas a guarda, são 11 verbos, então tudo aquilo que a gente faz com dados é tratamento, tá? A transferência, a guarda, o armazenamento, enfim, tudo isso é tratamento. E as pessoas têm a impressão que tudo isso depende do consentimento, e consentimento ele é só uma das bases legais estabelecidas que viabilizam o tratamento. É a base mais fraca, inclusive, porque o consentimento ele pode ser revogado, eu posso eliminar, eu posso não querer dar, eu posso... eu preciso saber, eu preciso explicar quais assim, se eu não der, né, se o titular não der o consentimento, quais são as consequências. Vocês já devem ter visto isso em sites onde você pede para o titular, olha, a gente está usando cookies, você tem os cookies básicos, que não tem como não habilitar, mas tem esses cookies aqui que melhoram a navegação. Se você não me der os cookies da navegação, acontece XPTO, você não vai ter a melhor experiência, tal coisa não acontece, então ele tem que saber quais são as consequências do não consentimento, e isso também é muito comum, mas é a base mais fraca, porque ela depende, tudo que eu tenho que autorizar, eu posso revogar essa autorização na sequência. E eu tenho outras bases, né? Além do consentimento, eu tenho a obrigação legal regulatória, que nos contratos de corretagem, que é um ponto específico que a gente está tratando, é muito comum. Por exemplo, o artigo 723 do Código Civil, que os corretores conhecem profundidade, né? Ele diz que o corretor é obrigado a dar às partes todas as informações acerca do negócio. Então, é uma obrigação legal do corretor participar às partes tudo aquilo que ele conheça sobre aquele negócio. Então, na hora que ele dá um dado pessoal com base nessa obrigação, vamos imaginar, ele é contratado pelo vendedor, e aí ele consegue um comprador, e ele vai pedir a documentação para o comprador para fazer essa intermediação. Então, tem um contrato de intermediação aí neste meio. Ele está
exercendo isso, ele está coletando esses dados, tratando esse dado, olhando tudo isso, armazenando com base no cumprimento do contrato de intermediação e não no consentimento. Não precisa de consentimento para isso. Por exemplo, a gente tem uma outra base que é a obrigação legal dos 723 estabelecida. A gente tem execução do contrato, o próprio contrato, então elas se misturam, né? Obrigação legal com execução do contrato. O processo judicial, administrativo ou arbitral também pode determinar, um juiz determinar que você trate, colete ou use um determinado dado. A proteção da vida também é uma base legal, da integridade física. O legítimo interesse é uma base muito elástica, né? Então, que a gente tem, aliás, tem livros inteiros escritos sobre legítimo interesse do controlador, né? Daquele que usa o dado. E como ela é uma base muito elástica, a gente tem que tomar muito cuidado e ser muito transparente com o titular quando a gente usa esta base legal. Então, por exemplo, se eu tenho um cadastro, vamos imaginar que eu tinha já um cadastro comigo, de potenciais compradores de um determinado tipo de imóvel. E aí eu vou explorar este cadastro para novos negócios, eu tenho o legítimo interesse para tratar estes dados, então para mandar essas informações e tudo mais, mas eu tenho que ser muito transparente com essas pessoas e dizer para elas, olha, eu estou fazendo isso aqui com base nessa situação, mas se você não quiser, ou enfim, o meu limite é até aqui, eu tenho que dizer o porquê daquilo tudo, aonde eu consegui este dado, e fazer isso de uma maneira extremamente adequada, sempre deixando espaço para que ele se oponha, e então o legítimo interesse a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com ele. E para proteção de crédito também é uma das bases legais que são muito comuns para serem utilizadas, em especial para quem faz a gestão de locação, né? Porque quando você está contratado pelo locador, é muito comum você ter que fazer aprovação de crédito para o locatário, para os fiadores, para as garantias, pensar em equilíbrio contratual. Então, essa base legal também dá muita força aí neste momento específico e é um bom instrumento para quem está nessa área de intermediação. O importante é que todo esse tratamento e a maneira como se faz isso tem que estar explicitada, lembra? O direito da informação, da transparência. O titular tem que ter noção exata do que, para que eu uso aquele dado. E isso tem que estar onde? Em termos de usos. Os termos de usos ajudam muito no site, porque ali é onde ele faz o cadastro no site, onde ele recebe uma informação no site, ou quando ele entra num cadastro de um imóvel e dá ali algum telefone, alguma coisa para que se faça o contato com ele para continuar aquela tratativa. Ali você já pode colocar um termo de aceitação em termos de uso, e lá nesses termos de uso, que vem sempre junto com uma política de privacidade, onde se dá notícia de tudo isso, de tratamento, como é que é feito, as bases legais têm que estar muito bem exteriorizadas. Vocês sabem que grande parte das multas, a gente não tem muita aplicação de multa, que eu vou chegar nas multas, mas aqui no Brasil a gente não teve ainda aplicações de multa. A ANPD, que é a ANPD, né, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, foi criada há pouco tempo, ela ainda está regulamentando a parte das penalidades, muito embora a parte das penalidades estejam em vigor desde agora, dia 1º de agosto, a gente já está com a legislação desde 1º de agosto completamente em vigor, mas ainda está numa fase de regulamentação. E eles estão querendo primeiro criar uma cultura da informação para depois pensar em penalidades. A ideia é que é muito eles estão firmes em ter, no primeiro momento, um caráter muito educativo, para depois sim aplicar penalidade. Mas lá na Europa, que a gente tem a Europa como exemplo, porque a nossa lei se espelha muito na lei europeia, aconteceu a mesma coisa. Durante mais ou menos 1 ano e meio, a autoridade de lá não aplicou nada, ficou educando as pessoas, 1 ano e meio, 2 anos, e depois ela passou a aplicar mais essas multas. A hipótese que ela mais aplicou de multa, a razão pela qual ela mais aplicou multa, foi a não discriminação, a não exteriorização da base legal de tratamento para o titular. Então, o titular não sabia qual era a base que
que o controlador estava utilizando. Por isso, a gente tem que fazer um exercício mesmo para fazer essa adequação, de olhar, mapear todos os nossos processos e ir estabelecendo base legal para cada um deles. E esse é um trabalho muitíssimo importante, e não é só um trabalho para adequação à lei. Eu falei assim, a gente aprendeu muito com isso. Porque como você faz um mapeamento de tudo aquilo que está acontecendo dentro de casa, você tem a oportunidade de arrumar estes processos, né? De otimizar os processos. Tem coisas que são feitas da mesma maneira há muitos anos, a gente não sabe nem exatamente por qual razão as coisas são feitas da mesma maneira. Então, nesse exercício de estabelecimento de processos e de base legal de tratamento, é muito interessante que a gente acaba revisitando tudo aquilo e evoluindo, porque nós hoje temos muitas coisas para melhorar, né? Esses processos são processos de melhoria contínua, e tem muitas ferramentas que podem otimizar a nossa atuação em cada um destes pontos. Então, a gente tem dados pessoais, fazendo um resumão até aqui, dados pessoais, dados sensíveis, as hipóteses de tratamento, que são essas bases todas que a gente falou, né? As bases legais. Mas sempre que a gente trata, ainda que a gente tenha essas hipóteses de tratamento, eu tenho que seguir todos os princípios. Então, não é porque eu tenho uma base legal que eu não preciso seguir todos os princípios. E que princípios são esses, né? Da finalidade, então eu coleto só aquilo. Se eu vou coletar dados para oferecer, para procurar compradores para um determinado imóvel, é só para essa finalidade. Então, eu preciso saber o sexo da pessoa para isso? Eu preciso saber, eu preciso começar a fazer esse tipo de exercício para entender qual é o mínimo legal de dados que eu preciso para aquela determinada finalidade específica que eu vou usar o dado. E esse é um exercício bem difícil, porque a gente tinha muitos dados, e a gente tem que olhar não só os coletados daqui em diante, porque, como eu disse, tratamento não é só a coleta, mas tudo aquilo que a gente tinha na vida das empresas ou dos corretores do passado precisam ser revisitados, até porque, eventualmente, eles precisam ser descartados, caso eles já tenham atingido a sua finalidade. E aí, além do princípio da finalidade, eu tenho o princípio da adequação, se aquele dado é o adequado para aquela finalidade, da necessidade, que eles são complementares, como é que eu coloquei, do livre acesso. Então, o titular ele tem que ter acesso a estes dados, da qualidade, ele tem aquela história de eu pedir a correção, tem a ver com a qualidade, os dados têm que ser adequados, corretos, de acordo com aquilo que, atualizados, né? Isso tem a ver com a qualidade, da transparência, que eu já coloquei aqui, que o titular ele tem o direito de saber como é que usa, por que usa, da segurança. Então, a segurança e a prevenção são dois princípios importantíssimos. Ainda que eu tenha uma hipótese legal de tratamento, eu preciso tratar estes dados com a segurança e de uma maneira preventiva, para não segurança no sentido de eu evitar um eventual vazamento, um tratamento indevido, e prevenção no sentido de que ele não acarrete um dano para aquele titular. E esses são exercícios assim difíceis, porque eu preciso olhar, por exemplo, quando eu contrato uma empresa de software para fazer para ser o ERP da minha imobiliária, para ser meu CRM, enfim, para fazer um anúncio, quando eu contrato um portal, eu preciso saber se essas pessoas jurídicas, se esses fornecedores, se esses parceiros, se eles também estão utilizando as melhores práticas em relação ao LGPD, como medida preventiva, para não causar dano, porque eu vou estar compartilhando com eles, e compartilhar é um tipo de tratamento. Então, eu preciso saber se eles também estão adequados, porque senão eu mesma posso ser responsabilizada enquanto controlador daquele dado. Essa é uma questão extremamente importante. Preciso olhar questões de senha, se todo mundo tem senha, essas senhas são compartilhadas, isso tem muito a ver com segurança, com prevenção, enfim, tem uma série de atividades que estão aí inerentes, mas que a gente tem que se debruçar sobre elas mesmos, e assim, isso nunca vai cessar, não é um trabalho que tenha começo, meio e fim, porque é natural que a gente vá absorvendo novos processos, novos negócios, e que mesmo aqueles que já existam, a gente vai aperfeiçoando, e com isso a gente tem que ir revisitando isso tudo e ir trabalhando. Não discriminação é um outro princípio, por mais óbvio e previsto na legislação, e a responsabilização e prestação de contas.
E aí a gente tem a questão dos atores, né? Que a gente precisa tocar no ponto de quem são os principais atores da LGPD. Os principais atores ali, a LGPD ela é uma legislação que estabeleceu alguns conceitos, até por ser muito recente, por estabelecer essa nova cultura, ela precisou se preocupar em estabelecer alguns conceitos. E aí, dentro desses conceitos, eu queria trazer os atores principais, que são o próprio titular de dados, que é aquele para quem os dados se referem, o controlador, que é a pessoa que determina como os dados vão ser utilizados. Não significa que porque eu estou numa empresa, por exemplo, que sempre o controlador vai ser o diretor da empresa e o operador. Tudo depende de como isso é tratado. Por exemplo, no caso do corretor, vamos trabalhar o corretor de imóveis. O corretor de imóveis autônomo, normalmente ele é um parceiro da empresa. Então, ele utiliza o dado numa situação de controlador tanto quanto a empresa, porque eles são um pouco autônomos entre eles, né? A gente sabe que o corretor recebe dados, às vezes, diretamente do cliente, que ele tem a carteira dele de clientes específica, às vezes, então ele também é controlador de dados. Então, a gente tem que olhar quem é que toma as decisões relacionadas aos dados, e esse vai ser também o controlador. E tem os operadores, que são aqueles que realizam efetivamente as atividades de tratamento em nome do controlador. E nós temos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a quem cabe a regulamentação, a explicação, a criação da cultura e a fiscalização, e que aplica, de fato, as penalidades administrativas em caso de inobservância da legislação. E acho que de tudo, e o encarregado, né? Não podemos esquecer da figura do encarregado de dados, que lá na Europa a gente chama de DPO, e que, muito embora eu veja um esforço, eu vejo muitas lives das pessoas falando sobre LGPD, quando eu vou consultar os sites das empresas, ou quando eu vou olhar melhores práticas e tudo mais, eu ainda não vejo DPOs nomeados ostensivamente nos sites, canais apropriados para exercícios de direitos, e isso já é uma coisa que todo mundo tem que se preocupar muito e tem que agir para abrir, nem que seja um e-mail de dados e privacidade, fale com o DPO, ele não precisa necessariamente ser um funcionário, um colaborador da empresa, mas ele pode ser uma outra pessoa jurídica, um DPO as a service, né? Tem várias empresas, escritórios de advocacia que prestam esse tipo de serviço, mas é importantíssimo ter essa figura do DPO, e o DPO ele precisa ter uma certa independência em relação ao próprio controlador, porque ele é a pessoa que vai fazer a ponte de comunicação entre o controlador e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e também entre o controlador e o operador e o titular. É ele que vai responder às dúvidas do titular, é ele que vai observar como é que o titular pode exercer os seus direitos. Isso tudo é feito pelo próprio DPO. Então, a gente sempre tem que, agora, mais do que nunca, entender quem vai ser o DPO, ver se ele vai ser interno, ver se ele vai ser externo. Nos casos mais simples, né, de startups, condomínios, até vamos pensar nos corretores autônomos que, enfim, será que eles já precisam contratar um DPO? A gente não tem resposta para isso ainda. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados diz que vai regulamentar essa questão do DPO para essas pequenas empresas, ou para essas situações mais diferentes, né, do que aquilo que é mais comum das empresas maiores, até o primeiro semestre de 2022. Então, a gente está aguardando aí os próximos passos em relação a isso, mas para as imobiliárias, sem dúvida nenhuma, elas vão precisar, ainda que seja um terceiro, alguma coisa assim, então precisamos caminhar nesse sentido. Em relação às penalidades, então, que todo mundo fica tão preocupado, e eu falo, até na chamada da nossa live aqui tinha lá a multa administrativa, que pode ir até 2% do faturamento, no limite de 50 milhões de reais por ato, não é por todos, é por ato. Então, por isso, caso Moira, por isso, Moira, a gente tem mais de 100 pessoas aqui nos escutando. Deve ser por causa da multa, né?
Agora que vai entrar no assunto, Moira. É agora que vai entrar no assunto. Exato. Então, tem a questão da multa, a gente também tem outras penalidades previstas na legislação, como eu disse, todas elas valendo desde agora, 1º de agosto, estão valendo. Nós temos a penalidade de advertência, da suspensão de uma determinada atividade de tratamento de dados, da eliminação de dados, isso é um problemão. As pessoas falam só da multa, mas tem outras que acabam inviabilizando a empresa de operar, né? A suspensão parcial do banco de dados, bloqueio de dados, a publicização de uma determinada infração. E eu falo que o grande problema da LGPD, em termos de não cumprimento, não é só a multa, mas é o impacto negativo na reputação da empresa, né? Eu falo, isso não está lá dentro das penalidades, mas isso, sem dúvida, tem um potencial... assim, de trazer um prejuízo, de ser um problema para qualquer empresa enorme. Então, a gente precisa, de fato, olhar para isso com muito cuidado e estabelecer uma boa prática. Mas o que eu quero dizer é isso, que a autoridade nacional ela está ainda regulamentando como é que as multas seriam aplicáveis, como não seriam, quais seriam os limites, como é que ela dimensionaria entre grave, simples, enfim. Então, está numa fase de regulamentação, a gente não tem isso ainda pronto, e elas estão com um discurso de muito agora formar cultura, de dar educação, de regulamentar para, na sequência, aplicar as penalidades. Então, a gente não imagina que penalidades administrativas vão ser aplicadas de imediato, a não ser que seja algo muito fora da curva, algo muito grave, mas de imediato me parece, a gente não tem certeza de absolutamente nada, mas parece que não é o caso, porque o próprio diretor da Autoridade Nacional tem se pronunciado nesse sentido. Isso não significa dizer que o descumprimento do que está previsto na legislação poderia passar despercebido, porque nós temos outras leis em vigência há muito tempo que também são suficientes para, eventualmente, implicar em consequências pelo descumprimento. O que eu estou me referindo? O Marco Civil da Internet já estabelecia lá uma série de responsabilidades, e a gente tem o próprio Código Civil, que prevê a obrigação, a responsabilidade civil, né? A obrigação de reparação de um dano que eu causei, seja esse dano causado dolosamente, ou seja, intencionalmente, ou culposamente, por uma falta de cuidado, por um outro modelo de agir da minha parte. Mas isso já está previsto e nós já vimos, inclusive, ações com base em Lei Geral de Proteção de Dados, até antes mesmo de 1 de agosto agora, né, acontecendo, e empresas já sendo condenadas a pagar indenizações a titulares de dados por uma ou por outra razão. Então, não é porque eu fiz essa colocação de que eu imagino que agora não é a hora que a autoridade nacional vá aplicar essas penalidades, que a gente não deve correr para nos adequar, para estabelecer as melhores práticas, para trabalhar no caminho da segurança e tudo mais. E para aplicar as penalidades, o que a gente sabe, e o que já disseram muitas vezes, é que vai ser considerada não só a questão da gravidade, né, e do potencial danoso da infração cometida, mas também os cuidados que a empresa vem tomando. Então, por isso que os cuidados são muito importantes, né? Esse caminhar da adequação, todo esse processo necessário que se faz para adequar os seus processos à Lei Geral de Proteção de Dados, a estabelecer esta nova cultura dentro da empresa, ele é importantíssimo, inclusive, de ser registrado, porque registrando isso, lá no futuro, numa eventual discussão acerca de uma penalidade, você consiga, ou mesmo a autoridade nacional vai considerar tudo isso para fazer uma diminuição da multa que seria aplicável. Então, sem dúvida, é uma coisa para se começar de imediato. A gente está falando numa transformação de cultura e tudo mais. E o último ponto dessa parte geral, assim, é que a gente tem que pensar que a proteção de dados, os titulares de dados, não são só os nossos clientes, né? Porque a gente às vezes fica muito, mas o cliente, o próprio corretor, os outros colaboradores em geral que trabalham dentro da imobiliária. Todo mundo merece essa proteção, todo titular tem direito a esta proteção e eu tenho que cuidar. Então,
eu digo assim, agora eu vou partir para um pouquinho da parte prática mesmo, né? Num trabalho de adequação, por onde começar, né? As pessoas sempre perguntam por onde começar. Eu falo, o primeiro ponto é mapeamento, entender quais são os processos. Para isso, quando você tem poucos processos, dá para fazer internamente, dentro de casa, para pensar nas bases legais, mas quando são muitos processos, não adianta. Uma consultoria especializada ajuda muito, eles otimizam, fazem rápido, ajudam a gente a pensar, estão muito acostumados a fazer isso, e funciona muito bem, depoimento de quem já fez e funcionou. E aí, quando você estabelece essas bases legais, você começa a repensar cada um dos casos e traçar um roadmap de adequação. Ah, vou trabalhar agora questões de senha, vou trabalhar a segurança da informação, agora eu vou trabalhar... Então, você vai traçando lá quais são os pontos de ataque que você vai ter no começo para ir diminuindo e afunilando e ir caminhando neste processo. E um ponto inicial que eu sempre falo é a história da revisão dos contratos dos fornecedores e dos próprios colaboradores. Eu falo, se nós estamos obrigados a proteger os dados, a gente precisa ter com todas essas pessoas contratos de confidencialidade, porque eu preciso garantir que eles também estejam compromissados em proteger esses dados. E preciso também estabelecer regras de utilização, por exemplo, de dispositivos. Os corretores parceiros das imobiliárias, por exemplo, eles usam dispositivos próprios. Normalmente eles não têm... A imobiliária, né? Normalmente não existe aí... Tem imobiliária que tem uma relação CLT, mas outras não. A grande parte das imobiliárias usam parcerias com corretores autônomos, e esses corretores autônomos, eles têm os seus computadores, os seus telefones, eles recebem os documentos de outra maneira. Então, eu preciso combinar com ele como é que vai ser esse jogo, em termos de privacidade, em termos de confidencialidade e em termos de uso desses dispositivos. Porque vamos imaginar que ele use esse dispositivo ou instale lá um aplicativo, uma aplicação de internet que seja capaz de compartilhar os dados que estão ali, esses dados estão vazando, esses dados estão saindo. Então, eu preciso fazer combinados nesse sentido. É importantíssimo fazer uma revisão de tudo isso. A gente chama isso de políticas de BIOD, que é Bring Your Own Device. Então, quando o colaborador, o parceiro comercial, o fornecedor, ele vai utilizar dispositivos próprios, né? Por isso, on device, para trabalhar, para usar... para, enfim, atuar em nome de uma determinada empresa, a gente cria políticas e as utiliza. Aliás, políticas, gente, história da essa história de adequação à LGPD nada mais é do que estabelecer governança. O que pode, quem decide, como pode, isso se traduz em política, a gente precisa escrever qual é a regra. Então, por exemplo... Lá no escritório, o que a gente fez de muito bacana, eu vou dar aqui um exemplo bem prático, foi fazer um treinamento de home office e fazer com que todos os colaboradores, 900 colaboradores, fizessem esse treinamento e esse treinamento ficasse registrado. Porque lá a gente explica, olha, tem que usar o fone de ouvido, cuidado com o que fica em cima da mesa, ainda que esteja na sua casa, cuidado com... Você vai explicando exatamente tudo aquilo em termos de segurança da informação. Então, é o tipo de caminhar. Então, por isso que eu falo, sem o mapeamento, você não consegue ir traçando esse roadmap, esse caminhar, esse lugar para onde se quer ir em relação à questão da adequação. E aí também estabelecer a história do DPO e o canal para o titular tirar dúvidas e exercer direitos, e ter termos de uso e política de privacidade, são questões bem iniciais mesmo, básicas, basilares, que a gente já tem que trabalhar, que as empresas têm que se dedicar a essas atividades. E aqui, por finalzinho, eu tenho aí mais 5 minutinhos, e aí depois a gente abre para as perguntas, que eu acho que as perguntas vão ser muito ricas. Eu vou responder a dúvida do Nelson Paris, que ele colocou, né? E a prospecção de clientes? Como é que eu faço com a história do e-mail marketing, né? Então, é assim, a prospecção de clientes, Nelson, no meu olhar, ela faz parte da atividade do corretor. Quando alguém contrata um corretor para promover a venda de um imóvel, né, ou a locação de um imóvel, está dentro da expectativa desse cliente que ele tenha lá
o conhecimento de pessoas, ou que ele vai promover aquele encontro com o locatário ou com o comprador de uma maneira muito eficiente, né? Que ele é o especialista nisso. Então, me parece que é uma atividade inerente à atividade da corretagem, não tem problema nenhum em fazer. O problema é cumprir todos os princípios e ter a base legal adequada, devidamente anunciada, em especial a questão da transparência. E aí uma pergunta muito comum, então, que eu sempre respondo, mas eu posso usar, qual é a fonte dos dados, né? Eu posso usar qualquer base de dados? Você sabe que mesmo esses birôs que a gente costuma utilizar, eles já estão separando a consulta deles em duas. Eles têm agora uma consulta para proteção ao crédito, porque daí eu tenho aquela base legal de proteção ao crédito. Então, quando eu consulto com base na proteção ao crédito, eu não posso pegar o dado do birô e usar para e-mail marketing para oferecer negócios. Mas eles têm uma base de dados que é para negócios. E que daí eu posso usar essa base para oferecer negócios, explicando exatamente de onde veio aquele dado, por que eu tenho aquele dado, porque às vezes o cliente quer saber. Ele fala, escuta, como é que você tem meu telefone? Ele tem direito de saber isso, né? É muito comum, né? A pessoa liga para o cliente e o cliente fala, escuta, de onde você tirou o meu telefone? Olha, o senhor já fez negócios conosco tal dia, ou o senhor foi em determinado empreendimento tal dia, e esse aqui é similar, e por isso a gente está te oferecendo, achando que é uma oportunidade também. É só a gente saber trabalhar e cumprir todos aqueles outros princípios do cuidado, do zelo, da segurança, da prevenção, tudo bonitinho, não vejo muito problema com isso. A questão da transparência é que é muito importante. E neste caso específico do e-mail marketing, outra questão muito importante é o que a gente chama de opt-out. Eu falo que a LGPD todo mundo que lida com LGPD, eu fui aprendendo isso no meio desse caminho, adoram utilizar expressões americanas, né? Porque tanto na Europa, como a gente copia muito a Europa e os Estados Unidos em relação a isso, a gente acaba se apropriando dessas expressões, e uma questão é do opt-out, de eu dizer, olha, eu não quero mais receber esse tipo de e-mail. Então, o cliente ele tem direito de dizer que não quer mais receber esse tipo de e-mail. E a gente tem que ter uma ferramenta que seja eficiente para no próximo empreendimento a gente não mandar para ele de novo, porque daí sim ele vai falar, olha, eu já pedi, e agora você me mandou, e agora eu estou me sentindo lesado, e eu vou querer te pedir uma indenização porque eu pedi para você e você contrariou um direito meu, que era da LGPD. Então, guardar esses pontos de contato, guardar o exercício desse direito, ter uma maneira de mostrar que você de fato apagou aquele dado, ou esse opt-out. A gente tem ferramentas disponíveis, ferramentas de softwares disponíveis para isso, é questão importantíssima nesse momento, para depois não ter esse tipo de penalidade aplicada, mas é possível esse tipo de tratamento. Eu falo, um dos princípios, a LGPD, ela fala assim, olha, nós vamos proteger os dados dos titulares, mas a gente não quer dificultar o desenvolvimento econômico, tá lá bem nas bases, nos princípios dela, ela faz esse sopesamento, né? Ela não quer. Então, o que a gente precisa é fazer o desenvolvimento econômico, a questão da evolução até tecnológica, com muita responsabilidade. É uma questão de transparência, de responsabilidade, de ética, de governança. Por isso que eu falei que, no fim, tem tudo a ver com o ESG, que é um tema tão em voga agora, neste momento. Eu queria encerrar assim e me colocar à disposição, porque quem tiver mais dúvidas, tiverem outros pontos para trabalhar, outras dúvidas, outras questões que vocês quiserem aprofundar, fico super aqui para a gente iniciar os debates e para eu aprender com todos vocês também. Moira, muito obrigado pela explanação, mas não vou nem dar tempo de você respirar. Eu recebi um bombardeio de perguntas aqui no meu WhatsApp. Algumas são até sugestões, por exemplo. Estou me perguntando se o Secov poderia criar um modelo de termos de uso ou algo semelhante para as imobiliárias, e aí a gente poderia adotar isso como algo comum, todas adotarem o mesmo material, vamos dizer assim, né? Um tema complexo, então quanto mais a gente como sindicato puder ajudar as empresas, melhor. Fica uma sugestão, a gente depois vê se isso é possível. E aí tem duas colocações de ordem prática, por exemplo, hoje tem uma série de ferramentas de captação de imóvel, né?
softwares que fazem crawler aí na internet, localizam nos portais determinados imóveis e aí, via algum tipo de base de dados, aí disponibilizam o nome do proprietário, telefone, e-mail, e aí o corretor pega isso e liga para o proprietário. Então, primeira pergunta é: isso é possível? É legal? Não é? Como é que é? E a segunda é uma pergunta relacionada à locação mais específica, em que o pessoal diz assim: bom, eu posso continuar pedindo cópia de RG, CPF, imposto de renda, etc., para fazer minhas locações? Como é que eu trato isso? Como é que eu peço essa documentação? Então, excelentes perguntas, vamos às três. Primeiro, né, a história do modelo de termos de uso e do que o Secov está fazendo em relação a isso. Então, nós temos um grupo pensando sobre isso, a gente está trabalhando na elaboração de um guia. A gente, lá em dezembro, já começou a desenhar este guia, mas em determinado momento a gente sentiu que precisava segurar um pouco para as coisas amadurecerem um pouquinho e para a gente ter um guia que de fato fosse eficiente, porque no fim do ano passado saíram muitos materiais sobre isso, de uma maneira muito genérica, né? Explicando quais são os princípios, quais os papéis, quem são os atores, isso tudo que eu coloquei aqui um pouco de pano de fundo, mas sem entrar nas questões mais da atividade específica. E a gente achou que, dentro do Secov, o que a gente poderia fazer de grande contribuição para os nossos associados e para os nossos representados seria descer nas atividades propriamente dita, mas não só nas atividades, mas na intersecção entre elas. Porque é muito comum... Então, a gente pensou na vida do imóvel. Então, o imóvel, normalmente, ele vem de um loteamento ou de uma incorporação, né? Ele tem uma parte da produção, depois essa parte da produção é levada ao mercado, porque eles têm que fazer o lançamento, daí tem as empresas de lançamento, depois isso ou é comprado pelo titular e tudo bem, ou então isso volta para o mercado pela revenda dos terceiros, ou pelas locações e pela gestão. Então, a gente está traçando essa linha e entendendo a gestão do condomínio, né? Que na hora que a gente faz a instituição do condomínio, que ele passa a operar, a administradora entra aí, a incorporadora tem que transferir dados para a gestora do condomínio fazer isso. Então, a gente estava olhando para o imóvel, para a vida do imóvel e estabelecendo não só as especificidades de cada atividade, mas também como é se dá a transição entre elas. E esse guia está ficando pronto, a gente espera aí o lançamento dele talvez em setembro, no mais tardar outubro deste ano, e acho que ele vai ajudar bastante. Modelo de termos de uso, Nelson, eu acho muito difícil, porque o que acontece? Os termos de uso, às vezes as pessoas me falam, me dá um modelo, vê se esses termos de uso estão certos. As pessoas ainda estão começando a planejar um novo negócio, um novo processo, né? E aí ele fala, vê se os termos de uso estão bons. Eu falo, gente, não dá, eu só consigo fazer termos de uso no final. Por quê? Porque ele precisa necessariamente espelhar o processo. E cada processo, cada empresa age de um jeito. Senão eu vou obrigar todas as empresas a atuarem da mesma maneira. Não tem sentido. Então, de fato, isso é trabalho para especialista, para consultor, e cada empresa tem que fazer o seu de acordo com o seu processo. O que a gente pode fazer, e a gente vai fazer neste material, é dar aquela história das boas práticas, né, Ricardo? A gente trabalhou tanto naquele manual de boas práticas, então, assim, o que tem de basilar, o que tem que ser cumprido? Olha, isso tem que estar lá, isso tem que estar, algumas questões que tem que estar, mas fazer mesmo e ter modelo eu acho mais difícil, cada um tem que fazer a sua lição de casa. Então, esse é um primeiro ponto. Na história de captação de imóveis e de base de dados. E aí eu vou abordar não só a captação das ferramentas, dos robôs que acham estes imóveis aí anunciados já, mas também nas campanhas de indicação, porque tem ali um pensamento razoavelmente parecido, né? Eu falo, alguém indica o nome de outro que tem um imóvel para alugar. Então, dentro dessa dinâmica, é importantíssimo eu, primeiro, falar sobre isso. Olha, para a captação de imóveis, no termo de uso, como é que isso é trabalhado e dizer, quando eu faço contato com usar bases de dados que estejam autorizadas. Então, ele busca um dado do cliente, ele acha o imóvel tudo bem, não tem problema. Aí ele atrela isso a uma pessoa, e aí eu estou tratando o dado pessoal. E eu preciso
enriquecer essa base do dado pessoal para que eu faça este contato. Da onde eu tiro essa base de dados pessoais, esse enriquecimento? É de uma base legal? É de uma legal adequada à LGPD? Então, por exemplo, quando eu dei o exemplo do birô, é um birô a quem aquela pessoa que usa os dados de uma maneira adequada? Ele está completamente... eu estou usando a ferramenta do modo correto? Eu estou usando o birô para proteção de crédito ou estou usando o birô para negócios? Se eu estou usando o birô para negócios, o que se utiliza de dados que são autorizados de tratamento, não tem problema, né? Isso eu posso fazer. Então, é isso, essa é a lição de casa. Nas campanhas de indicação, o que a gente tem pensado e atribuído é que o indicador, ele tem que ter a responsabilidade de ter autorização do indicado, né? E com isso não tem problema. E aí eu tenho que dizer, e aí quando eu ligar para o cara que é o indicado, olha, eu sei que você tem um imóvel para alugar, da onde você tem meu dado? Eu tenho o seu dado, porque tem uma campanha de indicação e tal pessoa me passou dizendo que você tem um dado para... Não tem problema, pode, só que tem que ter este tipo de cuidado, e isso tem que estar nos termos de uso da campanha de indicação, e aí cada campanha de indicação tem a sua, e se eu uso bases, eu preciso dizer o que eu uso e por que eu uso, qual a finalidade, e aí dentro da base de dados que eu vou usar para esse enriquecimento, entender, por exemplo, para um contato desse, o que eu preciso? Acho que no máximo um telefone e um e-mail, né? O nome, o telefone e o e-mail, vamos pensar aí. Então, seriam só esses 3 dados que eu precisaria para um contato como esse. E quando faz o contato, sempre com muito cuidado, olha, eu tenho um empreendimento assim para oferecer, você está dentro dessa categoria porque me parece que você está procurando imóveis desse tipo, ou você tem imóveis desse tipo para alugar, e aí por isso que eu estou fazendo este contato, e se você não quiser mais receber esse contato, você opte aqui pela sua exclusão desse tipo de procedimento, é comum também já ter lá a opção do opt-out, então são esses limites, mas isso tem que olhar a operação de cada um, a campanha de cada um, tem que olhar a ferramenta que cada um utiliza, não dá para dar uma resposta muito genérica, mas dá para mostrar o caminho e a preocupação em termos de segurança, prevenção, transparência e essa história toda que a gente tratou para que isso esteja adequado, mas não é impossível, tá, Nelson? Ao contrário, acho super possível, é só tomar alguns cuidados. Em relação à locação, RG, CPF, imposto de renda, vejo como completamente possível a gente continuar exigindo essa documentação. E a base legal disso é tanto a proteção ao crédito quanto a execução do contrato, né? Porque se eu estou com um contrato de intermediação, um contrato de administração de locação, aonde eu me comprometo a fazer análise cadastral em nome e no interesse de determinada pessoa, é natural que para isso eu precise obter certos dados, e aí o RG e o CPF são importantíssimos para a prevenção à fraude, né? Certamente, se eu não exigir esses documentos, depois eu tiver um contrato com fraude, eu vou precisar responder por isso, a responsabilidade vai ser atribuída ao intermediador. Então, não vejo problema nenhum. A única coisa é que daí, de novo, eu tenho que repensar todo o modelo. Como é que esses documentos chegam? Esses documentos chegam no WhatsApp pessoal do colaborador? Porque tem gente que está mandando cópia de imposto de renda no WhatsApp pessoal do assistente de locação. É assim que chega? Se for assim que chega, a gente precisa estabelecer uma regra para isso. O ideal é ter um canal adequado, um canal próprio para a movimentação desse documento. E um canal que, depois que eu coloco isso para dentro da empresa, esse material fique protegido numa área segura e dali ele seja apagado. Então, assim, você entendeu? Eu posso, só que eu preciso aplicar todos os princípios. Então, eu preciso olhar todo o resto, como é que está sendo trabalhado, ter contrato de confidencialidade com essas pessoas e tal, para depois não ser responsabilizada por esse tipo de tratamento. Não é porque eu tenho a base legal da proteção ou da execução do contrato que eu fico liberada de todo o resto. Esse é o ponto. A gente sempre tem que pensar na base legal, atrelada a todos os princípios. Ricardo, ainda bem que eu aprendi a cozinhar, cara, porque eu acho que eu vou montar um restaurante.
Eu deixo o resto das perguntas para você. Já estou zonzo já do lado de cá. Tem uma série de perguntas aí, dá uma olhada, porque eu já estou zonzo. Deixa eu turbinar um pouquinho aqui a discussão, mas também, só para a gente alinhar, a gente já está aqui às 17, chegando às 17h10. Vamos Senão eu vou apanhar. Mais uns 10 minutinhos, pessoal, no máximo. Eu sugiro isso aí, cara. Senão Tá, você legal, sabe que eu vou legal. apanhar depois aí, Moira. Então, me ajuda aí depois. Vamos lá. Então, rapidinho. Moira, primeiro de tudo, eu fico impressionado quanto a gente já evoluiu daquelas nossas primeiras conversas, eventos que já fizemos sobre LGPD. Inclusive, no Rede Show, a gente tocou nesse assunto. Acho que um dos primeiros eventos a tocar nesse assunto para a área imobiliária e dentro do Secov. E eu fiquei impressionado com o quanto já evoluiu, ouvir você, o Caio da Opsi Bloom também falando sobre o tema e o quanto que você está trazendo de informação agora. Literalmente é um processo, é um caminho, é uma estrada que a gente está pavimentando. Grosso modo, a gente entendeu que há algumas brechas, e quando eu falo brechas, não no mau sentido, mas algumas brechas legítimas que as imobiliárias têm para continuar fazendo, exercendo a sua atividade. Então, vamos olhar aqui, que eu acho que a grande maioria das imobiliárias que estão nos vendo, na intermediação do imóvel. Então, basicamente, a imobiliária ela tem 2 pontos, 2 flancos para proteger. Ela tem o proprietário do imóvel, que ela precisa captar, ela precisa entrar em contato com esse proprietário, e é um dos exemplos que o Nelson trouxe, e ela, uma vez em posse desse imóvel, desse portfólio, dessa pauta, como o nosso amigo Emiliano falou, eu só fiquei com uma dúvida na sua apresentação, Emiliano. O seu sotaque, eu não consegui pegar de onde ele vem. Eu fiquei bem curioso, mas depois você fala sobre isso, se é que você está nos ouvindo. Tô aqui. É uruguaio, tá? Eu sempre coloco antes, eu já não pergunto mais. Antigamente eu deixava para as pessoas adivinharem, mas todos falavam que eu era argentino. Eu já não quero passar por esse é melhor problema. falar. Nesse caso é melhor falar. Exatamente. Então, Moira, a gente tem aí desses 2 lados, o proprietário do imóvel e aqueles que a gente entende como potencial. E as 2 brechas que você me passou, e que eu acho que é muito importante a imobiliária ter, a gente quer sempre o caminho mais curto, né? O que fazer? Mas parece que ninguém tem essa resposta ainda. E a gente vai ter que esperar muito de tudo que você falou, e eu adicionaria ainda mais na interpretação do judiciário, na jurisprudência, no que vai acontecer efetivamente, o quanto que essas multas vão se sustentar ou não ao longo do tempo, né? Então, olhando para isso, a gente viu esses 2 brechas que eu queria que você comentasse um pouquinho mais, que é o legítimo interesse e execução do contrato. Todos esses birôs, todas essas empresas que nos fornecem informação como imobiliária, elas estão pedindo que a imobiliária fale qual dos 4, eles estão pedindo 4, que confirmação de identidade, proteção ao crédito, execução de contrato e legítimo interesse. Isso. Ou seja, quando você consome um dado dessa empresa, essa empresa quer saber para que você está usando esse dado. E você vai falar um desses 4. Me parece que no mercado imobiliário, esse legítimo interesse, vamos tirar a proteção do dado, que não é bem tem a locação, mas eu queria focar nesses 2 agora. Captação e vender o imóvel. Oferecer o imóvel para alguém. Você tem a execução de contrato, 723, obrigação legal, perfeito essa sua visão, eu acho que isso é muito enriquecedor, gente, isso é uma dica de ouro, tá? 723 do Código Civil, dá uma lidinha, quem não conhece, dá uma lidinha. Então, aquilo que é uma obrigação do corretor e da imobiliária, ele passa a ser uma justificativa para ele poder exercer a sua profissão e poder continuar abordando proprietários e futuros compradores ou interessados em alugar naquele imóvel. Então, primeiro, execução de contrato, essa obrigação legal 723. Dica de ouro, achei muito legal e a gente não tinha, pelo menos da última vez que conversei com você, a gente não tinha explorado isso ainda muito. E o segundo ponto, que é o legítimo interesse. Você mesmo alertou que é muito elástico, ou seja, todo mundo vai falar, eu capto imóvel, eu vendo imóvel, então eu posso fazer tudo. Não pode fazer tudo. Mas você acredita que isso pode sim viabilizar essas operações que as imobiliárias fazem, desde que respeitando os princípios. Você pode falar o quanto que você acha, agora, uma opinião sua, eu sei que isso pode ser que sim ou que não, o quanto a gente vai conseguir usar o legítimo interesse a favor de que a gente consiga manter as nossas atividades de captação de imóveis
e oferecer ofertas imobiliárias para os nossos clientes. E aí, só para emendar aqui uma perguntinha da Fernanda, que ela já colocou 2 vezes. A gente tem o legado, ela colocou aqui, acho que todos estão observando a pergunta dela no Q&A aqui. Fernanda Staiano, como vocês estão lidando com os dados dos clientes em base de dados do legado? Para deixar todo mundo na mesma página, o que é legado? É tudo aquilo que vem daquilo que tem. Legado pode ser qualquer coisa que já existe na imobiliária, qualquer dado que já existe na imobiliária. Vocês avisam o cliente que o dado dele é coletado? Pedem consentimento? Aí a bucha para você, Moira. Eu vou fazer uma brincadeira com o legado, né? O pessoal de TI, eu lido muito com eles, aliás, você também, né, Ricardo? Eles falam assim que Deus só fez o mundo em 7 dias porque ele não tinha legado, porque se ele tivesse legado, ele estava frito. Mas brincadeiras à parte, o legado é um problema, assim. Eu falo assim, não é que é um problema, mas ele além dele, ele é muito rico, é todo o nosso aprendizado, é a vida da empresa, né? A gente tem que olhar para ele com muito carinho e com muito cuidado, não dá para falar apague o seu legado, isso não existe, ao contrário, seria péssimo para a empresa e para os negócios e para o desenvolvimento do mundo, não faz sentido nenhum, mas ele dá mais trabalho, porque ele não foi pensado ou preparado para esse tipo de cultura ou de tratamento que a gente está travando agora. Então, o que a gente tem feito em termos de exercício do legado? Vamos estabelecer o processo, olhar para frente, porque o trabalho ele é bem, além de profundo, ele é complexo, né? Porque você tem que trabalhar muitas frentes, abrir várias atividades paralelas para ir fazendo esse processo de adequação dentro desse roadmap. Então a gente olha assim, faz um recorte, põe um ponto aqui, trabalha com ele daqui para frente, e aí a gente começa a olhar para trás e, na sequência, ir cuidando disso tudo. Mas fato é que o legado está incluído em LGPD. Ele tem a mesma proteção de que os dados para o futuro também têm. Então, a gente tem que lidar com eles. E o legado, às vezes, ele está em arquivos de papéis, né? Eu trabalho, por exemplo, numa empresa que tem 65 anos, um pouquinho mais. Então, você imagina o que a gente tem de legado, né? É uma loucura. E aí, assim, os papéis, como é que a gente lida com ele, as gavetas, os arquivos, o que eu preciso disso ainda, de fato? O que é isso ainda tem serventia? Porque lembra que na LGPD, depois de atingido uma finalidade, eu tenho uma base legal de tratamento, vamos pensar, administração de locação. Então, eu administrei uma determinada locação por bastante tempo e eu guardo aquele dado pelo prazo prescricional da responsabilidade civil. Não só pelos 3 anos, que é a prescrição dos direitos e deveres de locador e locatário, mas da administradora. Vamos pensar que num exercício bem elástico, 10 anos. Vamos pensar nisso em 10 anos. Partiu de 10 anos, não faz sentido mais eu ter o dado pessoal. Eu posso ter dados anonimizados de mercado que me interessam. Olha, o mercado lá em 1970, ele era desse jeito, a gente fazia 10 locações por dia, sei lá, 20 locações por mês. Não sei, tem dados que possam me interessar e que não são pessoais. Então, esses eu anonimizo, guardo porque me interessam. Agora, os dados pessoais, eu preciso saber que foi o João que fez a locação, eu preciso tomar esse tipo de cuidado com o legado. Então, eu digo assim, o tratamento do legado, Ricardo, ele é bem complexo, mas ele precisa acontecer também, e a gente precisa ter um cuidado muito especial para isso. Na história da captação e de cuidar disso, do legítimo interesse, né? É o que eu falei, o legítimo interesse, muito embora ele seja muito elástico, dá para a gente marcar mais uma live aqui, trazer inclusive o Caio, que é um grande especialista, e a Opsi Bloom, que é parceira do Secov na elaboração deste guia, então faz todo sentido a gente conversar com eles no futuro, mas dá para fazer uma live de 2 horas sobre legítimo interesse só, de tão complexo que é esse tema legítimo interesse. E mesmo assim, ainda dá para explorar mais, assim, porque ele é de fato bem complexo. Mas o que eu falo é assim, o legítimo interesse, ele justifica, mas ele justifica com transparência, com adequação. Então, você falou, eu posso... Por que esse birô está perguntando se é com base no legítimo interesse? Porque com base no legítimo interesse, ele pode te dar uma gama de dados.
com base em autenticidade, ele pode te dar outra gama de dados, porque autenticidade, quando ele fala, é por causa de autenticidade, isso tem a ver com prevenção à fraude. A gente tem base própria para tratar a gente tem uma exceção da prevenção à fraude, inclusive para tratamento de dados sensíveis, né? Porque assim, agora as compras e vendas, os contratos de locação já há mais tempo, mas as compras e vendas também são feitas por contrato eletrônico. E se antigamente eu usava reconhecimento de firma, né? Ou por autenticidade, ou por semelhança para fazer um determinado negócio. Hoje eu faço ela no mundo digital, por contrato eletrônico, e eu preciso usar outros meios de autenticação. E a gente já está evoluindo para usar a biometria para essa finalidade. E aí nós temos os birôs de biometria, que já estão disponibilizando essas biometrias. Só que daí eu uso isso para quê? Para autenticidade. Eu não posso usar isso para outra finalidade, para saber se o fulano entrou no stand de venda e ele queria uma informação sobre determinado... Entendeu? Não posso, para fazer o reconhecimento daquela pessoa pela imagem e chegar no RG dela e depois ir buscá-la. Pra você ter uma ideia, nas universidades, hoje, a lista de presença já é verificada por câmeras. Então, a câmera percebe lá quem está na sala de aula. E isso seria possível num stand de vendas. Então, imagina que entra no stand de vendas, a pessoa não dá o dado, mas eu faço o reconhecimento biométrico. A gente vai ter base de dado daqui a pouco para ir checar lá quem é essa pessoa. Mas eu posso fazer isso? Não posso, porque a finalidade de prospecção não me dá a possibilidade de tratamento de dado sensível e biometria dado sensível. Nunca vou, não é possível. Mas eu posso usar para autenticidade. Então, por isso que eles fazem as perguntas. E a gente pode usar o legítimo interesse com tranquilidade para a captação, mas respeitando todos os outros princípios, em especial a adequação, em especial a finalidade, em especial a transparência. Ou seja, não tem especial, porque a gente tem a obrigação de cumprir ali tudo que está lá, e a segurança, a prevenção e tudo mais. Mas é possível, o legítimo interesse serve para isso. A única coisa é que quando a gente usa o legítimo interesse, a gente tem que ter esse cuidado de, ao tocar o cliente, fazer de uma maneira muito delicada, deixar opções de opt-out, e usando assim, sabe, em alguns determinados momentos, né, e usando disso de uma maneira um pouquinho mais zelosa do que os contatos, enfim, e sempre muito, muito transparente, levar isso para os termos de uso, porque, por exemplo, se o cliente está entrando no nosso site, consultando um imóvel, lá nos termos de uso, fala que no nosso legítimo interesse a gente pode usar este dado para mais A, B e C, sempre específico, não pode ser geral. Olha, você está consultando aqui o seu imóvel, está deixando o seu telefone, e nós aqui vamos usar esse número de telefone e a sua consulta para te oferecer outros imóveis de situações similares. Pronto, legítimo interesse, base de dados, não preciso pedir se ele quer ou não, porque eu já estou colocando isso lá nos meus termos de uso, eu tenho base legal do legítimo interesse para isso, mas isso está claro, isso está explicitado, isso está transparente nos termos de uso, na política de privacidade, entendeu, Ricardo? E aí, se ele não quiser mais, ele vai me ligar e falar, não quero mais. Agora, então, por isso que eu tenho que ter também o canal para ele exercer esse tipo de direito. Então, são esses cuidados, mas eles viabilizam. E você trocou em 4 pontos que são os nossos pontos, assim, que é a execução do contrato que a gente já tratou aqui, a aprovação de crédito, que para a gente é relevantíssimo, a autenticidade, como a gente usa muito contrato eletrônico, hoje em dia, saber a autoria de um documento é fundamental para a gente, tanto no mundo da locação quanto no mundo da compra e venda, e também nos viabiliza, e o legítimo interesse com estes cuidados todos. Legal, e é isso, legal. É um aprendizado, Ricardo. Eu estou dando aqui um monte de opinião, mas a gente está aprendendo todos os dias sobre isso, né? Está sendo construído agora, não tem jeito. Legal, legal. Nelson, vocês têm mais alguma pergunta? Que eu vou fazer o jabazinho aqui do Secov Talks agora. Cara, eu tenho umas 450 perguntas, mas deixa... Não, mas o Nelson, senão eu vou ser despejado pelo Basílio, vai dizer que já foi, né, meu? 22 vai liberar a sala. Mas, nunca mais ele vai liberar a sala. O conteúdo foi envolvente porque dos 90 e poucos participantes, ainda estamos com 82. Então, pessoal, para aqueles que persistiram até agora, a gente vai fazer uma promoção de última hora do Secov Talks. Secov Talks, para quem não sabe, é um evento do Secov que sai da caixinha. A gente não fala tanto do mercado imobiliário, a gente quer trazer uma visão mais abrangente de mundo, a gente ousa
tocar temas como cidades, tecnologia, pessoas, éticas. Vamos trazer 2 grandes pensadores, Luiz Felipe Pondé e Eduardo Janetti. Eduardo Janetti, que a gente está acostumado a ouvi-lo no Secov como economista, mas ele é um grande pensador, com livros espetaculares, e Luiz Felipe Pondé, que é um provocador nato, filósofo, colunista da Folha, e que traz bastantes insights para a gente. Eles vão falar um pouquinho sobre cidades, pessoas, tecnologia, ética, e depois a gente vai ter temas envolventes, como a presença da mulher no imobiliário, doenças da mente que nos acometem, ambientes corporativos tóxicos, como minimizar. Eu já confirmei minha presença, hein, Ricardão? Vai ser Boa, imperdível. boa, Vai ser imperdível. Boa. Eu também vou, Cláudio. E agora vai ser melhor ainda com essa promoçãozinha. E a Esther Carro, que faz um trabalho de tirar o chapéu, uma ONG que revitaliza comunidades, muito bacana, gente, vale a pena, como a Moira falou, a gente está vivendo uma transformação de uma era e vale a pena a gente ter subsídios, não só técnicos, mas também como pessoa trazer valores aí, repensar valores, e esse evento se propõe a isso. Então, pessoal, quem mandar um e-mail como foi de última hora essa promoção, não existe landing page, a gente não conseguiu criar, porque de fato foi de última hora. A Moira tocou no assunto, eu falei com a Cris aqui, a Cris está colocando um e-mail da Rede Secov para vocês, aqueles que mandarem um e-mail para a Rede Secov e falarem que viram a live, a cada ingresso comprado ganha 1. Então, se comprar 1, ganha 1. Se comprar 5, ganha 5. Se comprar 10, ganha 10. Então, vai dobrar. Aquele que comprar o ingresso vai ganhar mais 1. É só mandar um e-mail. Cris, você já mandou aí? Você aprendeu isso com o Butini, né? Mandei sim. Você aprendeu isso com o Butini, né? Exatamente, com o Butini, né? Butini, né? Ô, querida, é isso aí mesmo. Tira o Butini. Ricardo, se me permitir, eu queria um último recadinho que a Karina Negrelli, que é do Jurídico do Secov, colocou aqui no chat. Eu acho importante colocar. Aliás, Karina, obrigada por estar aqui com a gente. De sempre a gente lembrar das empresas evidenciarem a destruição dos dados quando os titulares pedirem essa destruição. Sempre que o titular pedir a eliminação de dados, a gente precisa guardar uma evidência de que a gente destruiu isso, porque eventualmente a gente tem que provar que fez isso ou que eliminou este dado, guardar um log, alguma coisa desse sentido, desse comando. É um ponto dela aqui, acho que vale a pena trazer para que todo mundo conheça. Bom, pessoal, eu posso fazer aqui o encerramento, o Nelson e Ricardo? Pode. Bom, primeiro, mais uma vez, aí agradecer a todos que estiveram conosco, né? Agradecer aí ao Emiliano por ter trazido aí ao conhecimento de todos a plataforma da Match. Agradecer ao Nelson e ao Ricardo aí pela, de novo, parceria de sempre. E principalmente a Moira por ter aceito o nosso convite, né? Aceito aí a nossa proposta de vir aqui, ter colocado, como sempre, Moira, de uma forma transparente, de uma forma super simples, esse assunto, que é um assunto que a gente ainda vai ter muito debate, muita dúvida, né? Não é um assunto encerrado. Para quem não lembra, a gente fez uma live sobre LGPD no ano passado, né? Nós falamos sobre a cartilha, nós falamos sobre o trabalho que estava sendo desenvolvido no Secov. Então, assim, não é um fale agora ou cale-se para sempre, né? O nosso objetivo aqui da live da Vipin e da Rede Secov é sempre trazer os conteúdos que vocês demandam. Então, se vocês acharem que faz sentido a gente trazer de novo, a gente continuar o debate, nós estamos aqui à disposição. Essa live não é nossa, é de vocês, é de quem está aqui assistindo, é de quem faz parte do Secov, de quem faz parte da nossa rede Secov. Então, a gente está aqui para atender as demandas de vocês. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Cris, a todos aí do Secov também que viabilizam as nossas lives. Obrigado e, mais uma vez, Moira, muito obrigado pela sua disponibilidade. Lembrando aí que todas as nossas lives são gravadas, né? Alguém agora perguntou. Todas as nossas lives elas são gravadas, né? Então estão lá disponíveis no nosso canal do Secov, no YouTube, da Rede Secov também, para quem quiser rever. Obrigado mais uma vez. Se cuidem e atentos o tempo todo a essa LGPD, não só por conta da LGPD, mas porque a proteção de dados é efetivamente importante. Nós, como consumidores, como clientes, também exigimos a proteção dos nossos dados.
Então, nós temos que fazer a mesma coisa com os nossos clientes. Obrigado a todos. Obrigado, Moira. Obrigado. Tchau, super obrigada pelo convite. Obrigado. Bom estar com vocês. Sempre que vocês quiserem, estarei com vocês. É um maior prazer fechado, estar aqui. Já vou marcar a próxima. Fechou. Tchau, pessoal. Obrigado pela presença. Um abraço. Tchau.